Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado, nos colocamos sob a proteção materna de Maria, apresentando a ela nossas necessidades, pedindo nossa proteção para que ela possa sempre estar conosco. Nós sabemos que Deus nos orienta, Deus nos corrige, Deus nos perdoa, Deus nos cura sem cessar. O seu amor é sem cessar. Com um coração humilde e contrito, fiquemos atentos a isto. E não deixemos que nada nos separe do amor de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos hoje esta parábola do fariseu e do publicano. Algumas descobertas já fazemos de início quando ouvimos esta leitura. Em primeiro lugar, a necessidade de humildade. Precisamos ser humildes, como aquele publicano. A soberba tudo perverte. Quando nós temos a soberba no coração, nas palavras, como aquele fariseu, corremos o risco de não sermos salvos, de não sermos justificados. Isto é a hipocrisia dos fariseus. Precisamos aprender do publicano esta parábola, pedir com humildade e pedir ao Senhor que nos faça cada vez mais humildes. São Lucas apresenta-nos, neste evangelho, 2 homens que subiram ao templo para orar. Diz a leitura que um era fariseu, o outro publicano. Os fariseus consideravam-se puros e perfeitos cumpridores da lei. Os publicanos, que se encarregavam de arrecadar os impostos,
eram tidos por homens que amavam mais os seus negócios do que o cumprimento da lei. Antes de narrar a parábola, certamente houve uma grande preocupação em fazer com que Jesus, dirigindo-se a nós, nos mostre que tipo de atitude devemos ter. Já pelo início da parábola se percebe que o fariseu entrou no templo sem humildade nem amor. Ele é o centro dos seus próprios pensamentos e o objeto de sua própria estima. Como ele diz: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou ladrão, nem injusto, nem adúltero, nem sequer como esse publicano. Eu jejuo sempre, eu pago a 10ª parte de todos os meus recebimentos, isto é, eu dou o dízimo corretamente. Ao invés de louvar a Deus, começa, talvez de um modo todo errado, louvar a si próprio. O que fez o fariseu foi entrar no templo e louvar a si próprio antes de louvar a Deus. É essa atitude que é condenável pelo Evangelho. Tudo o que fazia eram coisas boas. Claro, jejuar é uma coisa boa, pagar o dízimo, devolver o dízimo é uma coisa boa, mas a bondade dessas obras ficou destruída pela sua soberba. Atribuiu o mérito a si próprio e despreza os outros. Eu te louvo por não ser como os outros homens, isto é, ele se coloca acima de todos os outros, despreza os outros. Esta soberba deste fariseu é o maior obstáculo que o homem opõe à graça de Deus. Para recebermos a graça de Deus, não podemos ser assim. Não podemos ter esse tipo de sentimento. Mas é preciso que eu seja humilde, que eu não tenha este tipo de sentimento. Olha o publicano, olha a diferença da oração do publicano. Diz o Evangelho que ele nem sequer tinha coragem de levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Existe uma grande diferença entre os dois. E nós devemos nos perguntar, porque às vezes nós também somos assim. Quando pedimos a Deus algum milagre, quando necessitamos de alguma coisa, corremos o risco de dizer: Senhor, olha, eu vou à missa todo domingo, eu sou dizimista, eu ajudo na igreja, eu faço isto, eu faço aquilo, eu sou bom. Cuidado, cuidado, não se vanglorie diante de Deus, mas peça as coisas que necessita Deus com humildade, como esse publicano batendo no peito, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, mas eu necessito que o Senhor me ajude. É diferente. Vamos pedir ao Senhor que tenha sempre compaixão de nós e não nos deixe cair nesse estado em que caiu o fariseu. E imploremos todos os dias a virtude da humildade e vamos fazer aqui, diante de nosso Senhor, o propósito de estar atento às diversas e variadas expressões em que sentimentos negativos podem tomar conta de nossa vida e às vezes nem sequer percebemos. Por isto, a revisão de vida todos os dias é muito importante. Não podemos ser como os fariseus. Precisamos ter o amor presente em nosso coração, a humildade presente em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.